Você está procurando entre os mortos aquilo que Deus já começou a ressuscitar? Lucas 24 vai te mostrar que a ressurreição já aconteceu, você só ainda não acordou. No devocional de hoje, de número 98, seguimos com o tema O túmulo vazio e a memória que acorda a esperança. O trecho bíblico que nos guia é de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 8. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: "Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, já foi ressuscitado. Lembrem que quando estavam na Galiléia ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia." Então as mulheres lembraram das palavras dele. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário, e te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse texto acontece no amanhecer do domingo, depois da cruz, depois do silêncio do sábado, depois do luto. As mulheres vão ao túmulo levando perfumes porque ainda estão operando na lógica da perda. Elas amam Jesus, querem honrá-lo, querem cuidar do corpo, mas ainda esperam encontrar morte. Isso é profundamente humano. Elas não chegam cantando vitória, não chegam cheias de certeza, chegam feridas, confusas e tentando amar Jesus no meio da dor. Então tudo muda, a pedra foi removida, o corpo não está ali. E o céu intervém com uma pergunta que atravessa os séculos. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? No domingo de Páscoa, essa não é apenas uma notícia de um milagre acontecido. É a declaração de que a morte não conseguiu reter o Filho de Deus. O que parecia encerrado na sexta, o silencioso no domingo, agora se abre com vida nova. Esse texto mostra que a ressurreição não começa com as mulheres entendendo tudo, ela começa com elas desorientadas. Elas entram no túmulo e não sabem o que pensar. Essa frase é muito importante, porque mostra que até no encontro com a vida pode primeiro parecer confusão. Muita gente imagina que o agir de Deus sempre chega de forma imediatamente clara, mas aqui não. Primeiro vem o susto, depois a pergunta, depois a lembrança. Só então a esperança começa a reorganizar o coração. E é justamente aí que está uma das partes mais bonitas do texto. Então as mulheres lembraram das palavras dele. A ressurreição não é só um corpo ausente no túmulo, é também a fidelidade de Jesus às palavras que já havia dito. Deus não improvisou a vitória, ele cumpriu o que tinha prometido. A Páscoa não é apenas um dia em que Jesus saiu do túmulo. É o dia em que a esperança voltou a respirar dentro de quem achava que tudo estava acabado. E esse texto fala diretamente com quem está vivendo áreas da vida em que ainda só consegue enxergar sextas-feiras e sábado, mesmo já sendo domingo no coração de Deus. Isso aparece na família, quando há desgastes, feridas ou distâncias que você já se acostumou a esperar pouca mudança. Isso acontece no casamento, quando algo parece emocionalmente enterrado e você já não sabe mais se existe vida ali. Acontece no trabalho também, quando a alma se cansa tanto que o futuro pede dor. Na vida espiritual, quando a pessoa continua crendo, mas por dentro sente que a esperança ficou do lado de fora do túmulo. No domingo de Páscoa, é hora de confrontar exatamente esse lugar. Ele nos lembra que nem tudo que parece encerrado está realmente morto. Nem todo silêncio é ausência, nem toda pedra continua no lugar, nem todo túmulo permanece fechado para sempre. A pergunta da Páscoa continua viva para nós. Em que área da sua vida você ainda está procurando entre os mortos aquilo que Deus já começou a ressuscitar? Esse trecho bíblico ele me faz lembrar da lei de transmutação perpétua de energia. Porque ela fala sobre transformação. Um estado não precisa permanecer para sempre como está. Algo pode ser movido, alterado, redirecionado. E à luz do Evangelho, a ressurreição é a expressão máxima dessa verdade.
não como força impessoal, mas como ação soberana de Deus transformando o que parecia definitivo. Na cruz havia dor, no túmulo havia silêncio, na manhã de domingo a vida. O que parecia fim foi transmutado em começo, o que parecia derrota foi transmutado em vitória, o que parecia ausência tornou-se revelação. Essa ponte é poderosa porque fala com a alma de quem está olhando para uma área endurecida da vida e concluindo: isso não muda mais. A Páscoa responde: muda. Quando Deus sopra a vida onde você só consegue ver encerramento. Em Cristo, a ressurreição é a prova de que Deus pode transformar o cenário mais fechado no começo mais vivo. E deixa eu te pedir uma coisa agora nesse domingo maravilhoso de Páscoa. Sabe aquela pessoa que você lembrou? Que você sabe que ela está vivendo túmulos? Está procurando entre os mortos aquilo que Deus já começou a ressuscitar, que está vivendo como se fosse sexta-feira, quando já é domingo. Ela merece ouvir que ressurreição já aconteceu, que a pedra foi removida, que o corpo não está ali. Então pausa, manda esse devocional para ela agora. Às vezes, tudo que ela precisa é de alguém que a convide a acordar para a ressurreição. Pensa com sinceridade, em qual área da sua vida você mais tem vivido como se a pedra ainda estivesse fechando tudo? Na família, você continua presente, mas por dentro já desistiu de esperar cura em algumas relações? No casamento, você ama, mas sente que partes do vínculo ficaram soterradas por dor, silêncio ou desgaste. No trabalho, você consegue funcionar, mas sua esperança profissional ou emocional perdeu força. Onde você mais precisa parar de interpretar silêncio como fim? Numa relação que ainda está fria, mas não necessariamente morta? Numa fase em que falta emoção no casamento, mas talvez ainda existe espaço para a ressurreição? Num tempo em que Deus parece distante, embora continue fiel às palavras que Ele já deu. O que hoje a ressurreição de Jesus confronta dentro de você? A tendência de chamar de perdido o que Deus ainda pode restaurar? O hábito de visitar emocionalmente túmulos antigos? Se hoje você deixasse a Páscoa tocar uma área concreta na sua vida, onde isso começaria? Num passo de esperança dentro de casa? Numa conversa menos resignada e mais aberta no casamento? Numa decisão de não alimentar mais pensamentos de derrota sobre si? A frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: hoje, eu vivi como quem ainda espera a morte ou como quem começou a lembrar da ressurreição. E hoje, os seus 7 minutos são para identificar onde a sua alma ainda está parada diante do túmulo e permitir que a palavra de Jesus reacenda esperança. O nosso exercício recebeu o nome de Lembrar para Renascer. Então procure um lugar silencioso, pegue o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando desacelerar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à área em que você ainda espera a morte. Então escreva: hoje eu percebo que tenho olhado como algo encerrado. Seja honesta. Pode ser na relação em casa, em uma área do casamento, uma esperança no trabalho, uma parte da sua vida espiritual ou algo dentro de você que já parece sem vida. Segundo, lembre-se do que Jesus já disse, então escreva: se eu lembrar das palavras de Jesus sobre essa área, eu preciso me recordar que... Completa. Por exemplo, se eu lembrar das palavras de Jesus nessa área, eu preciso me recordar que Deus ainda pode restaurar. Se eu lembrar das palavras de Jesus nessa área, eu preciso me recordar que silêncio não cancela a promessa. Eu preciso me recordar de que a pedra removida por Deus não precisa ser recolocada por mim. Eu preciso recordar que nem tudo que parece perdido terminou de fato. E terceiro, escolha um gesto pequeno de ressurreição para hoje, porque você já sabe, nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então escreva, complete e se mova. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de esperança onde eu só estava repetindo desânimo. Antes de terminar o dia, eu vou parar de alimentar uma narrativa de fim sobre uma área na minha vida.
Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração de Páscoa pedindo vida nova, onde hoje eu só vejo silêncio. Antes de terminar o dia, eu vou agir de forma coerente com a ressurreição e não com a resignação. A ideia simples é deixar a memória das palavras de Jesus abrir espaço para a vida voltar a respirar em você. Diz uma coisa, você vai continuar visitando túmulos hoje ou vai acordar para a ressurreição? Escolha agora. Me conta nos comentários, desabafa. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Eu quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te parabenizar por ter caminhado comigo nessa quaresma do arrependimento ao recomeço. Chegamos ao domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, o dia em que tudo muda. A pedra foi removida, o corpo não está ali, a morte não conseguiu reter o Filho de Deus. E você? Você está acordando para a ressurreição ou ainda está visitando túmulos? Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para ouvir naqueles dias em que você precisar lembrar que o que parecia derrota foi transmutado em vitória. Então respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse domingo de Páscoa, nós nos aproximamos do túmulo vazio com o coração ainda emocionado. Há parte de nós que também chegaram aqui cansadas, feridas e sem saber o que pensar. Há áreas da nossa vida em que ainda carregamos perfume de luto, como se a última palavra já tivesse sido dada. Mas hoje a tua ressurreição nos confronta. A pedra foi removida, o túmulo não te reteve, a morte não venceu. Por isso nós te pedimos, ressuscita em nós o que ficou soterrado pela dor, pelo medo, pelo cansaço e pela desesperança. Faz-nos lembrar das tuas palavras quando a alma se perder na confusão e ensina-nos a viver como quem visita um fim, mas como quem foi alcançado por um novo começo. Que a Páscoa não seja apenas uma data no calendário, que seja vida nova dentro de nós, que seja reencontro com a esperança, que seja coragem para crer outra vez em nome de Jesus. Amém.